Por um lado, o Trump quer manter a hegemonia do dólar funcionando, só que ao mesmo tempo ele está querendo renegociar com todos os outros países do mundo em relação ao déficit da balança comercial que, em princípio, existe entre os Estados Unidos e a maior parte dos países. Só que essas duas propostas elas são bastante contraditórias, elas não conseguem coexistir se você entende como funciona o sistema monetário global. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Essa tensão ela é muito baseada pelo fato do Trump falar em várias entrevistas como que não, nós temos ali uma ameaça iminente da China se transformar ali no novo polo do mundo e tomar a hegemonia dos Estados Unidos e ao mesmo tempo nós precisamos renegociar tudo isso e os Estados Unidos estão sendo aproveitados pelos outros países. Só que existe um grave problema ali, que que é quando a gente entende, né, como que funciona o sistema, que é o sistema euro-dólar, que eu falo bastante nesse podcast, que são os dólares fora dos Estados Unidos. Então, quem não entende que por ser a moeda global definida por todo o sistema interbancário, apesar de tudo que aconteceu em Bretton Woods, você falar que, já vou ver os comentários ali dizendo que é o imperialismo americano, etc., que forçou tudo isso e que o lastro é na base da bala, né, na base da guerra. Só que todo esse sistema acabou surgindo de forma autônoma, fora da autonomia do controle do Fed, depois ali dos anos 60, que é o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, ou seja, existem muito mais dólares fora do território americano do que circulando dentro do território americano. É isso que muitas pessoas não entendem. E a posição que os Estados Unidos acabou se colocando, que criou o déficit comercial, não são necessariamente as práticas desleais de outros países, mas sim a configuração do sistema monetário. Porque se você é o país que é o único país que pode emitir a moeda que também é necessária globalmente para todo o comércio exterior, você precisa fazer isso fatalmente por déficits, porque senão o resto do mundo, que não pode imprimir o dólar da forma que os Estados Unidos pode, não tem outras formas de obtê-lo a não ser por crédito bancário. E é aí que você fica nessa esteira. Eu sempre falo dessa tensão no meu podcast, para você entender que fora dos Estados Unidos, você precisa ter atividade econômica, você precisa ter principalmente uma balança comercial saudável para levar esses dólares ao seu país e servir as suas próprias dívidas. Só que o grande problema é que todo o sistema do euro-dólar, ele já contraiu dívidas em dólares entre os próprios países e não necessariamente com os Estados Unidos, deixando essa teia de aranha uma coisa muito mais intrínseca do sistema global, fazendo com que todos os outros países também ajudassem a esse próprio sistema se perpetuar. E esse que é o grande problema que cria toda essa tensão numa vontade política de o Trump tentar fazer uma coisa que é literalmente um paradoxo, é o que a gente chama de paradoxo de Triffin. Exatamente isso que a Lynn Alden fala. Então, só para entender um pouquinho dessa dinâmica, né, antes de mais nada, claro que nós estamos vendo uma quantidade assim enorme de notícias ou de retóricas, né, de narrativas em cima disso aqui, que é a dívida pública americana, né, os juros de 10 anos. Estou acompanhando bastante de perto, talvez você esteja fazendo o mesmo. Tá ali, continua relativamente alto. No histórico, ele, para ser bem sincero, ele está andando de lado há bastante tempo. Ele teve uma subida aí nos últimos anos, só que não é algo comparável ali aos anos 80, né, que estava muito maior do que isso, já chegou a 15%, mas hoje nós temos a retórica da morte do dólar. Ninguém confia mais na dívida americana porque ele está ali naqueles 4,50 e o plano do Trump não deu certo para controlar. Afinal de contas, os juros americanos são controlados pelo mundo inteiro, porque a dívida americana é usada como colateral. E isso cria toda a confusão que nós temos hoje. Outro índice muito importante, né, que é o DXY, medindo a força do dólar em relação às principais moedas dos países dos países desenvolvidos hoje, ele está com uma fraqueza muito interessante, né, abaixo do 100. E isso significa que o dólar fraco, que foi o que aconteceu também, foi essa mudança assim, do enfraquecimento do dólar, subida de juros, foi uma coisa que também aconteceu em 2017, quando o Trump entrou pela primeira vez, só que agora de forma muito mais intensa e muito mais rápida pelas intenções de mudar todo o sistema monetário. Então, por isso
por isso que cria tanta volatilidade, tanto problema para você interpretar as coisas que vão acontecendo e o mercado inteiro esperando para ver quais são as regras do jogo. E é justamente por isso, aproveitando, né, se às vezes você fica confuso, como é que eu invisto num negócio desse, porque eu não sei se agora os Estados Unidos são um porto seguro, vai deixar de ser, teremos um mundo multipolar, não teremos, para isso que eu criei esse QR Code, onde você pode entrar em contato com a nossa equipe para fazer uma revisão do seu portfólio. Agora, se você quiser entender profundamente como funciona todo esse sistema global do euro-dólar, toda essa parte de desglobalização, descooperação que nós temos cada vez mais, essas tensões, você pode se tornar membro aqui no YouTube com vídeos exclusivos entrando mais em detalhes, e eu também escrevo artigos no Substack, inclusive compartilhando a minha própria alocação pessoal para você poder acompanhar lá também. Todos os links estão na descrição abaixo. Então vamos lá, voltando aqui ao que a Lynn Alden passou, né? Então esse é o grande paradoxo. Por um lado, você tem o déficit comercial que é necessário se você quiser ser o distribuidor da moeda global. Então, como é que você se mantém a hegemonia dessa moeda global sem entrar em déficit fiscal, sendo que os outros países não conseguem imprimi-lo? Esse aqui é o grande problema. Então, você não pode querer os dois. É isso que vai causar as tensões, principalmente a partir de agora, né, nos próximos anos. Então, inclusive o próprio Stephen Miran, né, segundo a Lynn Alden, que é o conselheiro econômico do Trump, ele chegou a sugerir você começar a aplicar tarifas sobre ativos financeiros em dólar, porque o que acontece? A grande questão é que os Estados Unidos eles enviam esses dólares para fora, e aí os outros países eles usam isso para servir sua própria dívida e dar suporte para precificar as suas próprias moedas. Cada país faz de uma forma, outros com mais controle, outros deixando flutuar um pouco mais, mas isso virou a norma, né, dessa forma que o sistema funciona desde de Bretton Woods. E agora, o que você faz com os dólares em excesso, as suas reservas? Você precisa aplicá-las em algum lugar. Então elas são recicladas de volta para o mercado americano como investimento passivo, onde você coloca ele na bolsa, na SP500, inclusive vai para o próprio Bitcoin. Você compra, obviamente, a própria dívida americana, porque ela é usada de colateral. É o que eu falo, o famoso Ripple. Você usa ele, né? Você compra e revende, fazendo aquele yin e o yang entre o dólar e o bond para fazer com que a liquidez do mundo possa ser garantida. E esse é o sistema que nós temos hoje, como se fosse o novo ouro. Então, os bonds, ao serem reciclados, você precisa que eles tenham uma certa estabilidade. Só que você começando a falar a seguinte coisa, olha, eu preciso evitar que a gente seja reciclado dessa forma, né? Como você tem, eu quero um país que esteja mais industrializado para que ele possa exportar, certo? Ou seja, eu preciso de um dólar mais fraco, de um dólar mais fluido, de um dólar que esteja disponível a todos. Isso é até importante se você quiser garantir, né, a sobrevivência do sistema. Porém, essa reciclagem ela acaba sendo prejudicial, porque o dólar voltando para os Estados Unidos deixa ele mais forte e quebra a possível força exportadora, que é justamente o que traria a indústria para cá nos Estados Unidos. Percebe? Essa é a tensão que vai entrando cada vez mais. E o Trump, né, da forma que ele pensa, ele tá na mesa para vencer. Então, mesmo que seja uma coisa que você tá lutando contra as leis da física, eu vou fazer as leis da física respeitarem o meu plano de governo. Então, isso vai ser muito interessante ver, né, o que de fato você vai conseguir ou não, porque no final das contas o que manda realmente é a liquidez do mundo e como o sistema funciona independente da administração. E isso vai causar volatilidade cada vez maior. Então, a saída, né, segundo a Lynn Alden, seria de você ter um mundo um pouco menos concentrado. Às vezes você começa a quebrar um pouco esse fluxo de capital, coloca tarifas em capital que venha para os Estados Unidos para punir esse tipo de comportamento, ou você mesmo incentivar para que, digamos que, ela até colocou uma situação ali onde o próprio Yuan e a China pudesse se expandir, que é exatamente o que a China está fazendo nesse exato momento, mas na parte do Oriente, né, principalmente com os países da Ásia, etc., e tentar quebrar um pouco, até porque a própria China não quer estar na mesma situação que os Estados Unidos se encontram, porque se você pensar pela ótica do Xi Jinping, você fala assim, não, e agora eu quero que Yuan seja a nova moeda global,
Isso, da forma que funciona hoje, é praticamente impossível, porque o valor do yuan é derivado pelo próprio euro-dólar, percebe? Então, assim, é uma camada superior, é um derivativo da forma que ele, pelo menos da forma que ele funciona hoje. Mas você pode ter uma migração cada vez maior, desde que você aumente a liquidez do yuan e que haja segurança dos usuários internacionais em relação à sua estabilidade. É por isso que é tão importante para a própria China manter o dólar estável para ela mesma, percebe? Então esse jogo é bastante sensível. Agora, se você quiser tomar o lugar dos Estados Unidos, você vai precisar entrar em déficits da balança comercial, e é exatamente o contrário de todo o modelo econômico da China, que preza pela indústria, preza pela produção local, preza pelos empregos locais também. Então toda essa dinâmica é extremamente fascinante, porque você tem muito mais um jogo de soma zero num mundo cada vez mais desglobalizado, ou com as parcerias corretas. Então fica a questão, se você tem uma junção ou uma união maior, né, um acordo ali entre os Estados Unidos e a China, isso pode trazer um tipo de cenário que é completamente diferente de você falar assim, não, quer saber? Não está dando certo essa negociação, vamos manter as tarifas, vamos voltar a ser concorrentes, e eu vou criar um bloco ocidental contra um bloco oriental. Aí nós temos uma mudança completa em relação à própria dinâmica dessa liquidez. E tudo isso vai afetar todos os nossos investimentos. Então hoje é muito mais difícil você olhar simplesmente para índices, para números, para PIB, porque cada país pensa de uma forma, e agora o jogo geopolítico ele define muito mais realmente para onde vai a liquidez global.